Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Eu acabei tendo que iniciar novamente o vídeo, já tinha começado, já tinha feito a oração e já tinha iniciado a leitura, mas esqueci de tirar o som, né, do celular e aí, conforme eu comecei a leitura, entrou notificações e tudo mais. Então vamos começar de novo, né? Mas eu já fiz a oração, então que o Senhor possa ministrar de forma poderosa o nosso coração nessa noite. Amém? Vamos começar a nossa leitura aqui. Sintam-se já abençoados, porque eu já vi orado, feito esse momento de oração, é tão bom, né? Mas a gente vai começar já para não perder tempo aqui. Então, nós vamos começar a leitura hoje, segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Nós estamos iniciando hoje com o Reino do Norte, assim como a maioria dos dias eu começo pelo Reino do Norte, vamos iniciar pelo Reino do Norte. E aqui, então, a gente começa com a cegueira espiritual, né, que causa a derrota dos sírios, ok? Vamos ver aqui o que Eliseu está fazendo aqui nesse momento também, continuando ali no Reino do Norte, ok? Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, nós vamos até o 23. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu: Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Então, essa passagem também é uma passagem bem falada, né, pregada na maioria das igrejas aí, porque fala dessa cegueira que Eliseu causou no exército da Síria, no momento em que eles vêm atacar, buscar, né, capturar Eliseu, para que o rei da Síria guardasse ele e assim ele não pudesse avisar as estratégias de guerra. Mas nesse momento o Senhor dá toda a direção para Eliseu e Eliseu então é guiado pelo Espírito Santo para fazer tudo que ele fez aqui com esses soldados e ainda trouxe honra a esses homens, dando um banquete e liberando-os para o seu Senhor, no sentido de que eles entendam que Israel não está em busca de guerra, Israel está em busca de paz, Israel só quer viver a sua vida com o Senhor e que esses territórios também vivam as suas vidas.
da maneira que eles acharem, ou de preferência que eles se convertessem ao Senhor, com certeza. E Eliseu mostra a bondade, a misericórdia, como Israel lida, né, com os seus prisioneiros de guerra, dando-lhes, na verdade, benignidade, bondade, misericórdia, né? É assim que Israel tratava muitas vezes os seus inimigos de guerra, ok? Assim o Senhor trouxe direção na vida de Eliseu mais uma vez. E fora isso, o servo, né, de Eliseu também tem uma experiência espiritual fortíssima nesse momento, que é a abertura dos olhos para ver o mundo espiritual se movendo. Quando nós falamos de guerra no Antigo Testamento, eu já tenho falado isso bastante aqui. A gente fala muito mais de guerras espirituais do que guerras físicas. Ainda que as guerras físicas, elas existiram, elas realmente aconteciam. Mas isso tudo aqui demonstra um território espiritual nas regiões celestiais que está em batalha desde o momento em que o Senhor decidiu restaurar a terra novamente. Assim que Adão e Eva pecou, o mundo espiritual se move para que não permita que o homem abra os seus olhos para o pecado, para que o homem entenda que ele precisa se voltar para Deus. Essa é a briga entre hostes espirituais, a palavra diz, né? Entre principados e potestades, entre anjos e demônios, entre o Senhor e o seu adversário, que é Satanás. Então a gente sabe que a maior guerra aqui é no reino espiritual e não no reino físico. Vamos continuar. O cerco de Samaria e o livramento confirmado pelos leprosos. Outro texto muito forte. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Continuando o texto aí até o versículo 33. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" E o rei respondeu: "Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" E ela respondeu: "Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu." Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado uma mensagem à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: Aquele assassino mandou alguém para cortar-me a cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda ele falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: Esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Então aqui fala de mais uma vez Eliseu, que tem um espírito um discernimento tão grande espiritual, né? Um espírito tão apurado como o Espírito de Deus, que ele se antecipa sempre na profecia, ele se antecipa sempre na palavra de conhecimento que a gente chama, né? Isso é uma palavra de conhecimento, onde você se antevém pelo Espírito Santo, ele mostra para o homem de Deus o que está vindo aí, né? Então ele já sabia o que o rei estava tramando, o que o rei estava falando a seu respeito, de que desejava matá-lo, porque a fome, a escassez, a crise econômica em Israel estava fortíssima nesse momento. Esse texto das mulheres aqui comendo seus próprios filhos é um texto extremamente forte dentro da palavra, que a gente muitas vezes não compreende muito bem, mas eu compreendo o que está acontecendo aqui. A palavra de Deus diz que nesse momento Israel passava por tamanha dificuldade e escassez e fome, que as pessoas realmente elas se tornaram canibais, né? Elas comiam os próprios filhos, as mulheres aqui, né? E uma mulher reclama da outra porque uma comeu o próprio filho
junto com a outra, e no outro dia era para ser morto o outro filho, mas aquela mulher escondeu o seu filho para não matá-lo. Então, assim, tamanha era a desgraça sobre Israel por causa do seu pecado, por causa da maldade que existia ali, que isso tudo estava acontecendo. E o rei de Israel, nesse momento, se ira com Eliseu, porque foi da boca de Eliseu que saiu essa profecia. Mas ele se esquece que o pecado é dele, que o pecado veio através dele, dando continuidade no pecado de idolatria, no afastamento do Senhor e de toda a consequência desde Jeroboão I. Então a gente está falando de uma nação que está caminhando aí há pelo menos já 200 anos, mais ou menos aproximadamente, em que desde o primeiro rei do norte, chamado Jeroboão I, a gente tem uma crise instalada no reino do norte por conta do pecado, por conta da idolatria, por conta da prostituição espiritual, por conta daquilo que Deus estava mostrando, que o povo estava se afastando dele cada dia mais e se enfiando num lodo, né, num pecado fortíssimo, que é principalmente a adoração a outros deuses, além de todos os outros pecados que já estavam aí. E Eliseu, mais uma vez, então, tem todo esse discernimento espiritual a respeito da sua vida e com as autoridades de Israel naquele momento. Vamos continuar. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, está falando do mesmo texto. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha
como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto 1 medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade, e ele morreu. Essa profecia de Eliseu a respeito desse homem, né, que era um dos conselheiros do rei e que não teve a oportunidade de estar vivo, né, para ver a manifestação de Deus dando livramento para eles nesse momento. É bem forte essa passagem, porque Eliseu mais uma vez traz uma profecia certeira a respeito daquilo que Deus estava fazendo, e que de um dia para o outro eles conseguiriam então se ver livres desse exército arameu que estava rodeando a cidade, cercando, né, e eles estavam sem suprimentos de alimentos a ponto de morte. E nesse momento a palavra fala que o Senhor fez com que o exército arameu ouvisse um som de muitos carros e cavalos, e eles imaginaram que os hititas e os egípcios tinham se juntado a Israel para lutar contra eles. Então eles partiram deixando tudo para trás. O exército deixou todos os despojos, tudo que eles tinham ficou para trás: roupas, armas, comida, animais, tendas, tudo que eles tinham, prata, ouro, ficou para trás. Israel teve mais um livramento, e além disso teve todo o suprimento necessário de comida, de armas e de tudo que eles precisavam nesse momento para estar ainda mais abastecidos em todos os sentidos. Eu fico vendo, gente, como o Senhor, ele era bondoso mesmo, né? Benignidade, bondade, misericórdia. Deus ia mostrando o seu poder para esse povo de maneira tão gloriosa, de que era ele, o Senhor, quem estava lutando as guerras de Israel, do Reino do Norte. Mas eles estavam tão cegos espiritualmente por causa do seu pecado, que eles não conseguiam se render, eles não conseguiam se converter ao Senhor. Tamanha era a cegueira espiritual de todo esse povo no Reino do Norte. E juntamente com o rei, juntamente com todos os conselheiros, com todos os líderes ali das tribos, das 10 tribos do norte, eles estavam extremamente cegos espiritualmente. O Senhor mostrando o seu poder, livrando o seu povo, dando livramento por causa do amor de Deus, né, para com Israel. O Senhor ia livrando, ia trazendo livramento. E Eliseu ia trazendo palavras proféticas tão certeiras, assim como o Senhor dizia na boca de Eliseu, assim acontecia. Por quê? Porque o profeta estava falando exatamente aquilo que o Espírito Santo falava ao seu coração. É tremendo ver essas passagens de Eliseu, eu amo essas passagens, aliás, todo esse trecho dos reis aqui, eu fico impressionada com a forma como Deus agia no meio deles, como Deus fazia, como eles viam o milagre acontecendo, o livramento, como Deus agia na guerra, como Deus agia no meio do seu povo. E mesmo assim eles estavam cegos espiritualmente, não conseguiam ver. A propriedade devolvida à sunamita após 7 anos de fome. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 3. 2 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 3. Nós vamos ler o versículo 3, 4, 5 e 6. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. E Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou:
devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Então, Deus traz restituição também para a sunamita, que havia sido avisada por Eliseu para sair da terra de Israel. Ela foi morar, se não me engano, no Egito, se não me engano. Depois voltem um pouquinho lá, mas ela foi para uma terra distante para não passar por esse período de fome. O Senhor livrou a viúva e o seu filho, né? O filho que, aliás, sunamita era casada, perdão, queridos. A viúva é a outra, de Elias, né? Essa daqui ela tinha marido, sim. O Senhor poupou essa família de passar por toda essa crise lá em Israel, e quando eles retornam, então, o Senhor ainda dá novamente toda a posse, toda a renda de tudo aquilo que foi produzido na terra dela. Deus devolve tudo aquilo que era dela e da sua família. Isso fala da restauração também de Israel à sua terra, gente. O Senhor vai trazer livramento para o seu povo, espalhando Israel por todas as nações na época da perseguição, da grande tribulação, né? Quando o anticristo se manifestar, o Senhor vai espalhar por toda a terra o reino de Israel, mas vai trazer de volta e vai entregar novamente para o seu povo as suas propriedades. Então essa passagem fala bastante sobre esse tempo do fim, sobre essa restituição do povo de Israel à sua terra também. É maravilhoso ver isso aqui. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 8, agora do versículo 7 ao 15. Vai falar sobre Azael, que mata Ben-Hadad e começa a reinar na Síria. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 7. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco, e Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente, quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade. E ele ordenou a Azael: vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele, pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Azael disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da sua doença. E Eliseu respondeu: vá e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Azael: por que meu senhor está chorando? E ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas. Azael disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? E respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Azael saiu dali e voltou para o seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou: o que Eliseu lhe disse? Azael respondeu: ele me falou que certamente te recuperarás. Mas no dia seguinte ele apanhou um cobertor, encharcou e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Azael foi o seu sucessor. Mais uma vez, né? Mais uma vez Eliseu ele é consultado e o Senhor traz uma palavra de conhecimento para Eliseu de forma certeira a respeito desse homem que era um conselheiro, né, do rei, mas que toma posse através de uma morte que ele mesmo faz do rei, do Ben-Hadad, que era o rei da Síria nesse momento, e ele se torna o rei. E mais do que isso, Eliseu chora por Israel, Eliseu chora pelo seu povo, porque ele vê, o Senhor mostra para ele que Azael, o próximo rei da Síria, traria uma certa matança, né? Traria desgraça sobre Israel, matando homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas. Tamanha era a maldade desse homem que traria sobre Israel. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Acasias auxilia Jorão contra a Síria. 2 Reis, capítulo 8, versículo 28 somente. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido, ok? O outro versículo falando sobre a mesma coisa.
Segundo Reis, capítulo 8, versículo 29. É o último texto do Reino do Norte. E voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Então, os dois, né, o Reino do Norte e o Reino do Sul, se unem contra Azael nesse momento, mas nós vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E o Senhor, mais uma vez, vai cumprir a profecia que ele libera através de Eliseu, ok? Vamos para o Reino do Sul agora, gente? Vamos voltar aqui agora para o Reino do Sul. Vamos ver aqui. Uma profecia maravilhosa vai ser dada agora sobre o Reino do Sul, através do livro de Obadias. Nós vamos ler exatamente todo o livro de Obadias nesse momento. Obadias é um livro bem pequenininho de um profeta menor chamado Obadias, e ele está nesse momento da história, né, escrevendo esse livro. Na verdade, ele escreve o relato depois, mas Deus está dando uma profecia para Obadias para que ele escrevesse. E nós vamos ler então essa profecia que Obadias recebe. Obadias só tem um capítulo, então nós vamos ler o capítulo 1 inteiro, que vai do 1 até o 20, alguma coisa, se não me engano. Vamos ver aqui se eu vejo. Aqui, 10, 17, 20, 21, tá? Então são 21 versículos que vai falar sobre a profecia que Obadias libera sobre o reino do sul. Vamos lá. Obadias capítulo 1, versículo 1. Visão de Obadias, assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído. Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você e os sobrepujarão, os seus melhores amigos, aqueles que comem com você, lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Vamos continuar. Versículo 10. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança.
A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefalá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão dos territórios dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Gente, esse livro de Obadias, que é somente um capítulo com 21 versículos, é uma profecia sobre o reino de Edom, ok? Então, sobre os edomitas, sobre o povo de Esaú, né? Então, a gente precisa olhar para essa passagem e ver justamente o julgamento, né? O juízo de Deus que vai vir sobre os edomitas. É disso que Deus está falando. E ele vai falando o que os edomitas fizeram ao longo desse trecho, na verdade, ao longo de toda a existência da terra, porque esse é um juízo para os últimos dias. Deus está profetizando através de Obadias, mas algo para aquele momento que Deus traria sim sobre Edom, um juízo já naquele momento, mas o juízo final só vai acontecer na volta de Cristo, onde realmente o Senhor vai se apossar do Monte Sião e o Senhor vai governar sobre aquela montanha e o reino será do Senhor. Tá falando de escatologia aqui, gente. Tá falando do tempo do fim. Tá falando de reino milenar. Tá falando daquilo que o Senhor fará na volta de Jesus. Então meditem nesse trecho, né, de Obadias, nesse livro, né, tão pequenininho de 21 versículos, e vocês vão ver que o Senhor está falando sobre o tempo que Edom fez guerra contra Israel, no momento em que eles se alegraram com outras nações que guerrearam também e destruíram Israel. Então isso vai falando de momentos da história em que os edomitas, em que Edom, em que a turma de Esaú, né, os descendentes de Esaú, se alegraram com a destruição, com a calamidade, com tudo que foi acontecendo com Israel. E eles deveriam ter feito o contrário. Como irmãos, eles deveriam ter ajudado e não afligido ainda mais Israel. É disso que o Senhor está falando. Então, há uma profecia sendo liberada sobre Edom, sobre os edomitas e sobre a descendência de Esaú, ok? Dei uma olhada na genealogia, que isso ajuda bastante, inclusive, a gente entender esses textos que vão aparecendo aqui no Velho Testamento para nós. A doença de Jeorão e o nascimento de Joás acontece aqui agora, tá? Então, a doença de Jeorão é o nosso último versículo de hoje, também do Reino do Sul. Segundo Crônicas 21, 18. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. A gente viu lá que havia já uma profecia a respeito disso, que ele então morreria com os intestinos para fora, ok? Tamanho era talvez o câncer, né? Se a gente fosse falar na nossa linguagem de hoje, ok? Então, Jeorão morre porque o Senhor traz juízo sobre ele. E nesse momento há o nascimento de Joás, ok? Ele vai reinar também em Israel, mas com 7 anos de idade. A gente vai ver isso ao longo aqui da leitura, mais pra frente a gente vai ver esse moço reinando com 7 anos de idade, tá bom? Então nós terminamos nossa leitura de hoje. Essa semana vai ser uma semana bem complicada pra mim. Tô confessando aqui pra vocês, eu tô num processo de mudança. Então, logo, logo vocês vão ver outro cenário, na verdade, cenário modo de falar, né? Essa aqui é a minha biblioteca de hoje, mas vou mudar de casa, né? Tô saindo do apartamento para uma casa e aí a minha biblioteca, né? O meu escritório vai ser outro. Então, vocês vão ver algumas mudanças logo, logo aqui nas gravações, porque a gente vai estar mudando. Então, se eu tiver algumas dificuldades, vocês já me ajudem em oração. Se eu não conseguir gravar todos os dias, ou se eu não conseguir postar todos os dias no horário certo, mas eu quero que vocês permaneçam aí fazendo a leitura de vocês, porque com certeza o Senhor tem grandes coisas para falar conosco aqui durante essas leituras, tá bom, gente? Deus abençoe a vida de vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui junto. De alguma maneira, eu vou dar um jeito
dessas leituras acontecerem para a gente não parar, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus e até amanhã.